I gotta be careful the way I say this. They're gonna try to ethnically cleanse Gaza. Maybe we should also ask a question. Is the media totally presenting the truth when it comes to Israel? Just a question. This is a beast created by secular Jews. He annoyed people in the Jewish community over the last few months with some of the criticisms he had for Israel. The bigger the lie, the faster it will spread. The bigger the lie, the faster it will spread. A quantidade exata de teorias da conspiração sobre o que realmente aconteceu nos bastidores do ataque contra Charlie Kirk é quase incalculável. Mas se nós podemos ter certeza de uma coisa, é que assim como o atentado contra o presidente Kennedy, aquilo que aconteceu mês passado não foi obra de uma única pessoa. Levando em consideração o envolvimento israelense em inúmeros eventos esquisitos ao longo das últimas décadas, uma forte conspiração veio à tona. Para entendermos as possíveis evidências e coincidências estranhas envolvendo esse caso, precisamos voltar um pouco no tempo. Charlie Kirk era conhecido por ser o fundador da Turning Point USA, uma organização de jovens conservadores que promovia debates com foco em universidades e outras instituições de ensino. Uma das maiores características da figura de Kirk era o seu apoio quase incondicional a Israel. Sua postura sionista nos debates era extremamente firme, defendendo a Terra Prometida com fervor. Inclusive, muito do dinheiro da Turning Point vinha diretamente de doadores judeus. No entanto, em 2025, Kirk começou a nutrir uma outra visão, tanto sobre Israel quanto sobre o povo judeu como um todo. Após algumas mudanças notáveis no comportamento de Charlie em relação a Israel, muitos dos seus antigos aliados iniciaram um processo de perseguição e difamação, mas ele já havia apresentado sinais de que poderia mudar de lado há bastante tempo. Em 12 de outubro de 2023, 5 dias após o grande ataque do Hamas, Charlie Kirk participou do episódio 314 do PDB Podcast. Quando a guerra entre Israel e Palestina foi colocada em pauta, Kirk nos surpreendeu com uma visão um pouco inesperada sobre a situação. Ele confrontou a versão oficial da história e sugeriu de maneira explícita que Israel deliberadamente deixou os ataques acontecerem, e também denunciou o plano de limpeza étnica contra a população palestina. Was there a stand-down order? Was there a stand-down order? 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. Wow. 6 hours. My pattern recognition over the last 5 years has become pretty sharp. COVID, Epstein. When I see a story and it doesn't click, our guts are usually right. Meses depois, já em 2024, logo após a divulgação inicial dos documentos judiciais de Jeffrey Epstein, Kirk abordou o tema em um episódio do seu podcast The Charlie Kirk Show. Nesse episódio, ele explorou teorias sobre Epstein fazer parte de uma grande operação de chantagem, mencionando explicitamente as potenciais ligações com o Mossad. Essa tese seria reforçada por Charlie agora em 2025, pouquíssimo tempo antes de sua morte. Epstein was cast for a specific role, and he played it really well. O fato de que a percepção que Charlie Kirk tinha sobre Israel começou a mudar drasticamente nos últimos tempos é confirmada por vários amigos próximos e insiders da Turning Point. Desde o 10 de setembro, Candace Owens, amiga próxima de Kirk, vem desafiando a versão oficial e expõe informações que deveriam ser levadas mais a sério. Owens vazou prints de conversas privadas de um grupo de WhatsApp. Grupo esse que tinha muitas pessoas importantes da Turning Point como membros, incluindo Josh Hammer, guarde esse nome. Naquela conversa, Charlie está claramente aborrecido com o comportamento dos seus financiadores e revela que acabou de perder outro patrocinador judeu, o que significaria menos 2 milhões por ano, simplesmente por querer trazer Candace Owens de volta para a organização e por não cancelar a futura participação de Tucker Carlson no programa. Logo após essa reclamação, Charlie escreve com todas as letras: "Os doadores judeus se enquadram em todos os estereótipos. Eu não posso e não serei intimidado desse jeito, não me deixando outra escolha a não ser deixar a causa pró-Israel." Em julho de 2025, Charlie Kirk mediou um debate entre o judeu sionista Josh Hammer e o judeu anti-sionista Dave Smith. E cara, foi um baita debate e o desempenho do Dave foi bastante atrativo para os jovens. A gente consegue perceber isso pelos comentários do vídeo e também pela reação da plateia quando ele lançava alguma mitada contra Israel. You gotta stop hanging out with that friend. And so I think that I am of US taxpayer money and they should not
Hold on. They're lying, and they should stop blackmailing our politics. Got it. So, back to Josh. Deixa eu só interromper um pouco o fio da meada para dizer que essa visão negativa que os jovens estão nutrindo por Israel é uma coisa que está muito presente até mesmo no círculo republicano. Segundo as últimas pesquisas, apenas 24% dos jovens republicanos apoiam/simpatizam com Israel. E isso tudo pode ter contribuído para terem decidido eliminar Charlie Kirk. Israel está de fato perdendo a guerra informacional, e a nova postura de Kirk, somada ao alcance gigantesco que ele possuía como influenciador trumpista, poderia ser um grande empecilho para os interesses de Israel. Bom, o fato de Kirk ter dado espaço para que um ativista anti-Israel pudesse se expressar para uma grande audiência causou a fúria dos patrocinadores judeus da Turning Point, que enviaram inúmeras mensagens raivosas ao próprio Charlie, o acusando de antissemitismo e ameaçando cortar os investimentos na organização. Esse tipo de comportamento por parte dos doadores chateou e irritou profundamente o Charlie, porque na realidade ele não fez nada de errado, apenas organizou um debate, o que não era nada além do que o seu trabalho. Mas aparentemente, questionar a conduta do governo israelense é algo intolerável para esses caras. Isso tudo foi comentado pelo próprio Kirk no programa da Megyn Kelly, em agosto. Naquele momento, visivelmente decepcionado, ele confessa estar com medo, ele quase usa a palavra aterrorizado. Como se tudo isso já não tivesse enfurecido os líderes sionistas o suficiente, o que aconteceu no dia 9 de setembro pode ter sido a gota d'água. Naquele dia, Ben Shapiro, um judeu sionista muito famoso entre os conservadores americanos, fez uma participação especial no The Charlie Kirk Show. O posicionamento do Kirk durante esse episódio estava muito diferente do normal, e a gente consegue perceber isso não só pelas perguntas delicadas que ele fez sobre a guerra entre Israel e Palestina, mas também pelo seu tom ácido e quase passivo-agressivo ao falar sobre esse tema. E é nítido que o Ben Shapiro percebeu isso na mesma hora. Naquela mesma noite, Charlie Kirk teve uma reunião online com algumas pessoas, incluindo o rabino Pesach Wolik e o Josh Hammer. Nessa reunião, eles discutiram um pouco sobre como ele iria responder às perguntas dos universitários sobre o tema Israel versus Palestina. Afinal, faltavam apenas algumas horas para ele estar no campus da Utah Valley. Quando perguntado sobre como foi a reunião, o rabino Wolik disse que a discussão foi combativa e que Charlie nutria muitas opiniões anti-Israel. Segundo ele, a única coisa que impedia Kirk de se tornar um ávido antisionista era a fé evangélica dele, que obviamente condicionava ele a ter uma visão mais positiva sobre Israel. Um insider do governo Trump e amigo de longa data do Charlie observou como a mudança de opinião dele sobre a influência israelense provocou uma reação entre os aliados de Netanyahu que o deixou irritado e com medo. Segundo não só esse insider, mas também diversas outras fontes internas próximas a Charlie Kirk, o falecido influenciador acreditava que Netanyahu estava tentando silenciá-lo e exigiu mais espaço para criticar isso. Kirk estava revoltado com o que testemunhou dentro do governo Trump, onde Netanyahu procurou ditar pessoalmente as decisões do presidente e de seu pessoal, além de ter usado o dinheiro israelense de doadores bilionários, como Miriam Adelson, como forma de coerção para assim manter a Casa Branca sob seu pleno domínio. Nas semanas que antecederam seu assassinato em 10 de setembro, Kirk começou a odiar o líder israelense, considerando-o como um valentão, disse a fonte. Durante as últimas tensões entre Israel e Irã, em junho, Charlie Kirk foi a única pessoa do círculo íntimo de Trump que se opôs à entrada dos Estados Unidos no conflito, posicionamento esse que fez com que Donald Trump o repreendesse fervorosamente e encerrasse a conversa com raiva. E aparentemente, Charlie estava pressentindo sua própria morte semanas antes disso acontecer. Em 13 de agosto, quase um mês antes do ataque, Harrison Smith, outra figura conhecida na direita americana, comentou que Charlie Kirk achava que Israel o mataria caso ele se voltasse contra eles. Pensamento esse que foi confirmado por Candace Owens e outras pessoas que receberam mensagens do próprio Kirk na véspera do seu assassinato, dizendo que ele achava que seria morto em breve. And Jewish donors, they have a lot of explaining to do, a lot of decoupling to do, because Jewish donors have been the #1 funding mechanism of radical, open border, neoliberal, quasi-Marxist policies, cultural institutions, and nonprofits. This is a beast created by secular Jews. And now it's coming for Jews, and they're like, what on earth happened? And it's not just the colleges, it's the nonprofits, it's the movies, it's Hollywood, it's all of it. It's like time for you guys to wake up and say no more, draw a line in the sand. I don't care if you hate me.
Agora que temos todo o contexto do que aconteceu antes da execução pública de Charles Kirk, podemos analisar os inúmeros fatores bizarros que cercam o 10 de setembro. Momentos após o fatídico tiro, durante a confusão generalizada na Universidade de Utah Valley, um homem idoso de 71 anos de idade foi preso após confessar que havia sido ele quem havia feito o disparo. As autoridades levaram o suspeito sob custódia, um judeu askenazi chamado George Zinn, mas após ele começar a apresentar um, entre aspas, problema médico, ele foi levado a um hospital local, onde admitiu ao FBI e aos outros investigadores que ele não era o real atirador, mas que havia mentido para ganhar tempo e assim ajudar o verdadeiro assassino a fugir. Mas o que torna essa história ainda mais estranha é o fato de que George Zinn não tem ligação apenas com o caso Charlie Kirk, mas também foi testemunha ocular dos ataques ao World Trade Center no 11 de setembro. Em uma entrevista para a Major Brent Taylor Foundation, George Zinn compartilhou suas experiências durante os fatídicos eventos de setembro de 2001. O problema é que esse vídeo foi deletado de quase todas as plataformas possíveis. Eu consegui encontrar um cara no Twitter que disponibilizou um link direto para o vídeo no YouTube, mas quando eu cliquei já era tarde demais. O vídeo tinha sido tirado do ar. E como se isso tudo já não estivesse bizarro o suficiente, o vídeo foi deletado até mesmo do perfil oficial da Major Brent Taylor Foundation no Facebook. Quase todas as mídias desse cara foram deletadas da internet, incluindo um podcast de 2021 em que ele admite ter sido pago diversas vezes para fazer trabalhos em campanhas políticas específicas. Some isso com o fato de que o cara ainda foi preso sob suspeita de envolvimento no atentado à maratona de Boston de 2013. Pera aí, George Zinn, que mora em um estado mormon onde a população judaica representa apenas 0,38% da população e que tem ligação tanto com o 11 de setembro quanto com o atentado à maratona de Boston, foi detido como o primeiro suspeito de atirar em Charlie Kirk após servir como distração para que o real atirador pudesse ter tempo de fugir. Quais as chances disso tudo ser apenas coincidência? Quais as chances desse cara não ser um Sayanin? Claro que nós também não podemos nos esquecer do comportamento bizarro do Benjamin Netanyahu, que postou incontáveis tweets sobre a morte do Charlie, sempre reforçando o quanto ele era importante para Israel e que permaneceu um amigo até o final, coisa que a gente sabe muito bem que não é verdade. A quantidade de postagens de políticos israelenses sobre o caso é praticamente incalculável. Eu acompanhei tudo aquilo em tempo real e pareceu muito forçado. A necessidade de reafirmar toda hora que eles não tiveram nada a ver com o que tinha acontecido chegou em um nível tão ridículo que o Netanyahu chegou ao ponto de fazer um pronunciamento oficial de 2 minutos só para dizer que Israel não matou Charlie Kirk. Esse foi sem dúvida o assassinato político mais marcante desde John Kennedy, e existem diversos paralelos que nós podemos traçar entre esses dois casos. Aqui eu não tratei sobre as outras infinitas esquisitices envolvendo esse caso. Isso pode ficar para um próximo vídeo. O que nos resta é buscar pela verdade e rezar pela alma de Charlie Kirk, que estava em um processo de conversão ao catolicismo. Ele foi visto em missas e estava rezando o rosário secretamente enquanto se preparava para revelar sua conversão ao público. Porém, infelizmente, ele não teve tempo de fazer isso. Mas me diga você realmente acha que aquele beta de 22 anos agiu sozinho? Ou acha que existiu sim uma conspiração? Compartilhe a sua opinião aí nos comentários, e se você gostou do vídeo, tenha cuidado com seus aliados, curta e se inscreva, e até a próxima.